Aqueles sintomas da ansiedade que podem ser confundidos com infarto. Sabe aquela dor no peito que te fez parar tudo? O coração disparou, que parecia que ia sair pela boca? Isso era o seu coração falhando. Na verdade, não era. Era o seu cérebro. E eu vou te provar como. Essa sensação de morte iminente, as mãos formigando, a tontura que te faz segurar na parede, é uma simulação quase perfeita de um infarto, mas gerada pelo seu próprio sistema de alerta. Confundir esses sinais te aprisiona num ciclo de medo que te leva a hospitais repetidamente, só para ouvir um médico dizer: não é nada, é só ansiedade. Enquanto por dentro você sente que está morrendo. Esse ciclo não só destrói sua confiança no seu próprio corpo, mas te faz viver com um medo constante do próximo ataque cardíaco, limitando sua vida, seu trabalho e principalmente as suas relações. Nesse vídeo eu vou te mostrar sintoma por sintoma a diferença clara entre um ataque de pânico e um infarto, baseado na neurociência do seu corpo. Você vai entender por que sente cada uma dessas coisas e no final vai ter um mapa para começar a diferenciar os dois. Mas a pergunta que fica e que vamos responder é: por que o seu cérebro mente para você de uma forma tão convincente e debilitante? Prazer, eu sou Vinícius Campos, neurocientista e terapeuta, e nos últimos anos já ajudei mais de 4.300 pessoas em 16 países de forma presencial e online a saírem desse exato ciclo de pânico e medo e principalmente ansiedade. Eu não estou te falando de teoria de livro, eu estou te falando de que funciona no campo de batalha, dentro da mente de quem sofre com isso todos os dias. E o primeiro passo é entender o seu inimigo. Primeiro, por que seu corpo faz isso? Vamos direto ao ponto. O que você chama de crise de ansiedade ou ataque de pânico é, na verdade, a ativação massiva do seu sistema de luta ou fuga. Pense nisso como um alarme de incêndio mais antigo e eficiente da evolução humana, localizado numa área do seu cérebro chamada amígdala cerebral. Quando a amígdala percebe uma ameaça, seja um leão na sua frente ou um pensamento catastrófico sobre uma reunião de trabalho, ela não faz essa distinção. Ela puxa uma alavanca de emergência que inunda o seu corpo com dois hormônios principais: adrenalina e cortisol. A adrenalina é o combustível de foguete. Em segundos, ela faz seu coração disparar, taquicardia, para bombear mais sangue para os músculos. Sua respiração acelera, o que nós chamamos de hiperventilação, para captar mais oxigênio. E seus vasos sanguíneos periféricos se contraem para levar o sangue para os grandes músculos e para o centro do seu corpo. Por isso, suas mãos e pés ficam frios e formigando. O cortisol é o hormônio do estresse. Vem logo atrás para manter essa energia toda funcionando e deixar seu corpo em estado de alerta máximo e constante. O problema da ansiedade crônica é que esse alarme se torna hipersensível. Um pensamento, uma memória ou uma sensação corporal mínima, qualquer coisa pode ser o gatilho que dispara esse sistema de forma desproporcional. Você não está em perigo real, mas o seu corpo acredita que está. E ele reage com todo o arsenal que tem para te, salvar de uma ameaça, que só existe aqui dentro, da sua mente. Entender isso é a base para desvendar cada sintoma que vamos ver agora. Agora vamos dissecar os sintomas que mais te assustam e colocar um ao lado do outro. Preste atenção nos detalhes, porque é neles que mora a sua clareza. 1. Dor no peito. Na ansiedade, a dor que você sente é tipicamente aguda, pontiaguda, como uma facada ou uma agulhada. Muitas vezes você consegue apontar com o dedo exatamente onde dói. Ela tende a ser localizada, geralmente no centro ou à esquerda do peito. Um detalhe crucial: essa dor costuma mudar ou até piorar com a respiração ou ao mudar de posição. Se você aperta o local, a dor pode aumentar. Mas por que isso acontece?
Duas razões principais. A primeira, tensão muscular extrema. Na crise de pânico ou ansiedade, você contrai a musculatura do peito e das costas sem perceber. E essa contração gera dor. Segunda, espasmos. A ansiedade pode causar refluxo e espasmos no esôfago, que fica bem atrás do coração, gerando uma dor que é facilmente confundida. Segundo, infarto. A dor é diferente. A descrição clássica é de uma pressão, um aperto, um peso de um elefante sentado no peito. Não é uma pontada, uma sensação esmagadora e difusa. Ela geralmente começa no centro do peito e, crucialmente, pode irradiar, ou seja, caminhar para o braço esquerdo, para as costas, para o pescoço ou para a mandíbula. A dor do infarto não piora quando você respira fundo ou muda de posição. Ela é constante e progressiva. Já sentiu essa dor no peito e já ficou apavorado? Agora, me conta aqui nos comentários como foi essa experiência. Dividir isso ajuda muito as outras pessoas. 2. Palpitações e aquele coração acelerado. Na ansiedade, o seu coração dispara. Você sente ele batendo forte, rápido, e às vezes parece que ele está pulando as batidas. Isso é taquicardia, causada pela adrenalina. O ritmo, embora rápido, geralmente é regular. Seu coração está simplesmente respondendo a um comando do cérebro para bombear sangue mais rápido. Ele está funcionando perfeitamente, apenas em um modo turbo. A crise de pânico tem um pico. Geralmente atinge a intensidade máxima em 10 minutos e depois começa a diminuir. As palpitações seguem esse padrão. Agora, qual é a diferença no infarto? No infarto, o coração também pode acelerar, mas o problema aqui é outro. A dor do infarto pode vir acompanhada de uma arritmia, um ritmo irregular e caótico. A sensação não é apenas de rapidez, mas de descompasso. E, ao contrário da crise de pânico, os sintomas do infarto não diminuem depois de 10 minutos. Eles tendem a persistir ou piorar. 3. Falta de ar. Na ansiedade, essa é uma das sensações mais desesperadoras. Você sente que não consegue respirar, que o ar não entra, uma sensação de sufocamento ou aquela fome de ar, fazendo um paradoxo. Na maioria das vezes, isso é causado por hiperventilação, ou seja, respirar rápido e curto demais. Você coloca muito oxigênio para dentro e muito dióxido de carbono para fora. E a queda do dióxido de carbono no sangue causa tontura, formigamento e, ironicamente, a sensação de que você precisa de mais ar, o que te faz hiperventilar ainda mais, criando um ciclo vicioso. A sensação é de que você não consegue fazer uma respiração completa ou satisfatória. Agora, qual a diferença no infarto? No infarto, a falta de ar é mais mecânica. O coração, por não estar bombeando sangue de forma eficiente, causa um acúmulo de fluido nos pulmões. A sensação é de que você realmente não consegue oxigênio. E ela piora drasticamente com qualquer mínimo esforço, como levantar de uma cadeira ou andar alguns passos. Não é uma sensação de fome de ar, uma incapacidade real de realizar a troca gasosa. Se você está achando essa explicação útil, já deixa o seu like nesse vídeo. Isso me ajuda a saber que eu estou no caminho certo para te ajudar cada vez mais. O quarto sintoma, tontura e sensação de desmaio. Na ansiedade, a tontura da ansiedade está diretamente ligada à hiperventilação que acabamos de falar. A mudança nos gases sanguíneos, principalmente nessa relação de oxigênio e dióxido de carbono, contrai os vasos que vão para o cérebro, diminuindo momentaneamente o fluxo de oxigênio cerebral. Isso causa a sensação de cabeça leve, vertigem, visão turva e o medo de que você vai desmaiar. Qual é a boa notícia? É extremamente raro desmaiar durante uma crise de pânico ou de ansiedade, porque a mesma adrenalina que causa isso
também aumenta a sua pressão arterial, o que na verdade previne o desmaio. E qual é a diferença no infarto? A tontura ou desmaio ocorrem por razão muito mais grave. O coração está falhando em bombear sangue suficientemente para o cérebro, causando uma queda perigosa na pressão arterial ou na arritmia, que é grave. É uma consequência direta da falha da bomba cardíaca. Quinto, formigamento e dormência. Na ansiedade ou na crise de pânico, novamente, a culpa é da hiperventilação. Aquele desequilíbrio de gases sanguíneos afeta a função dos nervos periféricos. E qual é o resultado? Formigamento ou dormência que geralmente aparece nas mãos, nos pés ou ao redor dos lábios. É uma sensação estranha, mas benigna, o que desaparece conforme a sua respiração vai voltando ao normal. Agora, qual é a diferença no infarto? A dormência é mais específica. O sinal clássico é a dormência ou dor que começa no peito e irradia pelo braço esquerdo. Não é um formigamento difuso nas duas mãos e nos lábios. É um padrão específico de irradiação neurológica ligado à localização do coração. Sexto sintoma, suor e calafrio. Na ansiedade, seu sistema de luta ou fuga superaquece seu corpo para uma ação. E o suor é a forma de resfriá-lo. Você pode sentir ondas de calor intenso, seguidas de calafrios, quando o suor começa a evaporar da pele. Pode ser um suor frio ou quente. É uma bagunça no seu termostato interno. Tudo orquestrado pela adrenalina. No infarto, o suor associado ao infarto é quase sempre descrito como um suor frio, pegajoso. A pele fica pálida, fria e úmida ao toque. Não é uma onda de calor, é uma resposta do corpo a um choque cardiogênico. É um sinal de que o sistema está falhando de forma muito crítica. Sétimo sintoma, sensação de morte eminente. Na ansiedade, este é o núcleo psicológico do ataque de pânico ou ansiedade. É uma sensação avassaladora e aterrorizante de que você vai morrer agora. Seu cérebro lógico pode até saber que é um pânico, mas a parte primitiva, a amígdala, está gritando: morte, perigo. E essa sensação é o gatilho e o sintoma ao mesmo tempo. É a interpretação catastrófica das sensações físicas que estão acontecendo naquele momento. E qual é a diferença no infarto? A sensação de morte iminente também pode ocorrer, mas a origem é totalmente diferente. É uma resposta visceral e primal do corpo em uma falha fisiológica real e gravíssima. Não é interpretação. É o corpo sinalizando um evento catastrófico que de fato está em curso. A diferença é sutil na sensação, mas gritante na causa. Pensa nisso por um segundo. Seu corpo é tão poderoso que consegue criar uma simulação de morte quase perfeita. Mas se você está aqui assistindo a isso, significa que você sobreviveu a 100% das suas crises até hoje. Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de resiliência. A chave para começar a diferenciar está no contexto. Os sintomas de crise de pânico geralmente atingem um pico de intensidade a cerca de 10 minutos e depois começa a ceder. Eles podem parecer do nada, mesmo quando você está relaxado ou dormindo. Aqueles ataques de pânico que são normalmente à noite. Sintomas de infarto, por outro lado, muitas vezes são desencadeados por esforço físico e tendem a não diminuir com o repouso. A dor é persistente e pode continuar a piorar. Pergunte-se, o que eu estava fazendo ou pensando antes disso começar? Houve um gatilho de estresse? Os sintomas vieram e foram embora em ondas ou estão constantemente piorando? Aprender a ser um detetive do seu próprio corpo é uma habilidade poderosa. Na dúvida, procure ajuda. Atenção, isso é o mais importante que eu vou dizer nesse vídeo. Este conteúdo é educativo, para te dar clareza,
e não substitui uma avaliação médica. A regra é simples e inegociável. Se você tem fatores de risco para doenças cardíacas, principalmente histórico familiar, pressão alta, colesterol alto, diabetes, se você fuma, ou obesidade, ou se é a primeira vez que sente algo assim com uma intensidade assustadora, ou se a dor no peito é dor do tipo assim, um aperto que irradia e não melhora, olha, você não assume riscos. Liga para emergência e ponto final. É melhor ir ao hospital 100 vezes e ouvir que é só ansiedade do que não ir naquela única vez que pode sim ser o infarto. A sua vida está em primeiro lugar. O objetivo do conhecimento que eu estou te passando não é te transformar em um médico, mas te dar ferramentas para, junto com acompanhamento profissional, reduzir o medo e o poder que esses sintomas têm sobre você no teu dia a dia, principalmente a ansiedade e a crise de pânico, que são alarmes falsos no teu dia a dia. Agora, se você chegou até aqui, é porque esse assunto é sério para você e eu quero te ajudar a ir mais fundo. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque em breve eu vou postar um vídeo com 3 técnicas de neurociência para interromper o ciclo de uma crise de ansiedade ou pânico em menos de 2 minutos. E você, tenho certeza, que não vai querer perder. Entender a diferença entre os sintomas é o primeiro passo, é a defesa. O ataque, a sua estratégia para vencer essa guerra é a reprogramação aqui, ó, mental. As crises acontecem porque o seu cérebro aprendeu um padrão de resposta disfuncional. A boa notícia é que por meio de um mecanismo chamado neuroplasticidade no seu cérebro, podemos ensinar os novos caminhos de forma muito assertiva. Técnicas de respiração diafragmática, por exemplo, não são apenas para relaxar. Elas são uma ferramenta bioquímica para reverter a hiperventilação e aumentar os níveis de dióxido no sangue e dizer fisiologicamente ao seu cérebro que a ameaça passou. Técnicas de grounding ou aterramento, como focar nos seus 5 sentidos, forçam a sua atenção a sair do ciclo de pensamentos catastróficos e voltar à realidade do presente, desativando a amígdala cerebral. A verdadeira liberdade não vem de nunca mais sentir ansiedade. Isso é impossível. É uma emoção humana. A verdadeira liberdade vem em entender os sinais do seu corpo e não ter mais medo deles e saber que você tem as ferramentas para assumir o controle da sua mente quando o alarme de incêndio dispara sem motivo algum. Resumindo, a crise de pânico é uma simulação, um alarme falso, incrivelmente realista, com sintomas agudos, de pico rápido e frequentemente ligados à hiperventilação. O infarto é um evento físico real, com dor em aperto, que irradia e é persistente. Você aprendeu hoje a base neurofisiológica da sua ansiedade e as diferenças cruciais no sintoma a sintoma. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é inútil. A sua jornada para retomar o controle começa agora, com a decisão de entender e não temer ao seu próprio corpo. E se você sente que está nesse ciclo de medo há muito tempo e quer uma ajuda especializada para reprogramar essas respostas de pânico na raiz, aqui na descrição tem um link onde você pode conhecer mais sobre o processo de terapia avançada, que vai trabalhar nas raízes emocionais da sua ansiedade e do seu pânico. Toque nesse link e marque hoje mesmo uma consulta individual comigo, porque eu te espero aqui.